Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula do Matheus, eu já vou apresentar o Matheus. Então, antes, para dizer onde é que vocês estão, né? A gente está aqui num lugar que chama SIG Compaixão, da ACBS Brasil. SIG são grupos de interesses especiais. A gente tem vários SIGs na ACBS Brasil. SIG, inclusive, tem o SIG FAP, tem o SIG ACT, tem o SIG dos estudantes, família, casal, criança, compaixão, enegrecendo, epistemologia. A parte do SIG está crescendo muito. A maioria desses SIGs tem Instagram, né? E, claro, as redes sociais da ICBS Brasil. Depois eu vou deixar aqui no chat para vocês, né? Para quem não segue, seguir. Então, eu sou a Érica, eu sou coordenadora do SIG Compaixão e faço parte da diretoria da ICBS Brasil, eu sou presidente eleita. Então, a gente vai conversar, esse é um evento do núcleo, o SIG Compaixão tem vários núcleos, né? E, tipo, Compaixão em Mulheres Negras, Compaixão e População LGBTQIA+, Compaixão e Autismo, Política, enfim, um montão de coisa. E esse é um evento, é uma aula do núcleo Compaixão e Terapias Contextuais. Então, a gente está recebendo hoje o Matheus Souza, que ele é psicólogo, graduado na Faculdade Rui Barbosa, em Salvador, mestre em Ensino, História e Filosofia das Ciências, na UFBA, foi professor em universidade privada, pública, hoje ele atua como psicólogo, clínico, supervisor, oferece cursos de formação para terapeutas contextuais, com ênfase em FAP e IBCT. Bem-vindo, Matheus. Muito, muito, muito obrigada. Inclusive, tem uma coisa pitoresca da tua aula, que eu e o Matheus, a gente se conheceu porque ele estava fazendo uma campanha, lembra? Quando teve enchente em Petrópolis, Teresópolis, a cidade... Foi no interior da Bahia. Ah, é? Nessa ocasião foi no meu estado, sim. Só não lembro a cidade. Aí ele estava fazendo uma campanha, eu entrei em contato com ele, aí ele falou assim, você trabalha com compaixão? Eu trabalho com compaixão. Eu tenho pensado um pouco compaixão na FAP. E aí a gente se aproximou, fez uma live sobre isso, né? E hoje o Matheus está aqui para falar sobre isso. Bem-vindo, Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Érica, a vocês do SIG. Para mim é um prazer estar aqui. E é bacana, né, Érica? Eu fico muito contente com as possibilidades. A gente fala tanto dos problemas, né, das tretas, das confusões, dos dilemas, dos embates que a internet trouxe. Mas eu acho que uma das coisas que eu sou muito grato que veio dessa divulgação e do trabalho no digital foram as relações que se construíram, né? As pontes, as trocas. Acho que isso aqui é prova disso. Uhum. Eu imagino que alguns de vocês me conhecem, alguns não tanto. A Érica fez uma apresentação aí mais acadêmica, mas eu espero que esse seja um espaço. Ela me falou um pouco qual que é o objetivo, como tem funcionado o SIG. Então, eu espero que seja um espaço de troca, tá? Eu não tenho uma pretensão, eu imagino que estou conversando com colegas de trabalho, de profissão. Tenho certeza de que diversos de vocês têm mais profundidade no tema desse SIG do que eu, então espero que a gente possa somar aqui. E eu vou focar minha fala, né, em torno da FAP, tentando articular ela com esse conceito /processo esfera que é a compaixão. Vou compartilhar minha tela e orientando nossa fala a partir disso, beleza? Estão vendo direitinho? Pronto. Primeira coisa que eu queria situar o que é a FAP, né? Onde é que a FAP está nesse cenário das terapias contextuais? E não vou fazer uma longa história, sei lá, quando Watson escreveu em 1913, não. Vamos adiantar um pouquinho o tempo
e tentar pensar que as terapias contextuais, como um todo, a FAP, a DBT, a ACT, a IBCT, algumas outras, né? Mais algumas outras, acho que mais recentemente de uma forma evidente para o público, a TFC, né? Então, essas abordagens contextuais, elas têm algumas coisas em comum, tá? Mas tem um cenário ali da prática clínica no final da década de 80, começo da década de 90, que é um cenário muito fértil e importante se a gente quer entender qual que é a proposta dessas abordagens no que elas têm de comum. Diversos autores, o Stephen Hayes, a Marsha Linehan, o Jacobson, o Neil Jacobson, diversos autores que estão ligados a muitas dessas abordagens estavam tentando pensar o que seria uma clínica analítico-comportamental que incorpora o trabalho do Skinner, né? Que incorpora todo o conhecimento que vem a partir de uma análise do operante à prática clínica. E talvez uma questão que surgiu para mim, quando eu estava tentando entender um pouco a história das terapias contextuais, é assim, cara, mas o trabalho do Skinner já não era muito pregnante, muito importante ali no final da década de 80? Skinner já estava perto do fim, né, da vida dele, do trabalho dele. Nem tanto, né, mas enfim, já estava mais para lá do que para cá. E aí a resposta é assim, sim e não. Sim, no sentido de que o trabalho dele já exercia uma grande influência em uma série de intervenções comportamentais que aconteciam essencialmente em contextos de ensino, em contextos de institucionalizados, e não porque ainda não existia de uma forma muito clara, muito sistematizada, uma prática clínica que eu vou chamar de ordinária, essa clínica do dia a dia, essa psicoterapia que é quando alguém busca ajuda para lidar com um problema que ou vem na forma de um diagnóstico, ou de um sofrimento difícil de nomear, ou de um momento de vida mais complicado, essa clínica, né? Então, os terapeutas contextuais, o que a gente hoje chama de terapeutas contextuais, tem um ambiente em comum, que é uma tentativa de se pensar uma clínica, uma prática clínica, que fosse sustentada, né, pela análise do comportamento e pela tradição de conhecimento ali da área, e que fosse uma clínica útil, relevante, não só para se pensar em como ambientes podem ser planejados e podem possibilitar uma aprendizagem de maior qualidade ou uma gestão melhor das pessoas que estão ali naquele contexto, mas como é que a gente poderia pensar numa ciência aplicada à prática clínica cotidiana, né? À prática clínica ordinária, vamos chamar assim. Gente, eu sou baiano, tá? Então, toda vez que eu falo a palavra ordinária, eu lembro da música eu lembro do compadre Washington, que a cada duas frases, né, coloca um ordinário na letra. Brincadeiras à parte, então, tem esse cenário em comum. E ele tem algumas peculiaridades muito interessantes. Além de ser um cenário de pesquisadores e psicólogos clínicos que estão interessados em construir uma proposta clínica útil, uma ciência aplicada útil para os problemas do dia a dia que levam as pessoas à psicoterapia, havia ali um renovado interesse em fenômenos clínicos que têm uma relação com... Eu vou destacar duas esferas aqui. Cognição e linguagem, tá? Porque é um fato que a análise do comportamento que vem do Skinner e avança muito depois dele, ela permitiu uma interpretação nova e bem diferente do behaviorismo de até então, desses fenômenos que a gente poderia chamar de cognitivos e linguagem. É muito confuso para muita gente que a imagem que se tem da análise do comportamento até hoje é de que ela é uma ciência que, de algum modo, estranha, né, esses dois eixos de eventos. E eles são muito centrais na análise do comportamento, que começa ali em 30, 40, mas, sobretudo, em como ela
avança, né, e se torna o que a gente chama hoje de behaviorismo radical enquanto filosofia, análise do comportamento enquanto ciência, e aí as terapêuticas, os terapeutas contextuais tentam pensar essa proposta dentro de uma prática clínica. Então, situando vocês, a gente está falando de uma abordagem que surge ali no começo, final da década de 80, começo da década de 90. O primeiro livro da FAP é publicado em 91. Os autores principais são o David Kohlenberg, que faleceu no ano passado. Foi ano passado, gente, eu sou péssimo com datas, eu acredito que sim, né? Bem recente. E a Mavis Tsai, né? Que ainda é uma autora relevante, né? Produtiva nos dias de hoje. Eles eram um casal, inclusive. E eles dois têm um olhar de pensar essa tradição do conhecimento e de pensar um pouco em como ela poderia se articular a partir da humanidade que existe na troca terapeuta e paciente. Aqui eu diria que é o eixo central da FAP. E eu vou dar um nome para ele, que é o eixo central da proposta da FAP é uma análise funcional da relação terapêutica, tá? Então, ligando esses dois pontos aqui, a gente tem uma tradição do conhecimento e uma proposta de entender comportamento a partir de uma leitura das relações entre comportamento e ambiente, em diversos níveis, tá? E a FAP tem um interesse em como é que essas relações se revelam, se expressam, como é que elas poderiam ser visíveis no que acontece no aqui e agora da sessão clínica, da relação terapêutica. E aí eu construí uma metáfora que eu acho que é muito... ela é bonitinha e incompleta no sentido, mas eu acho que ela forma uma imagem boa para a gente pensar na proposta da FAP, que é a metáfora de uma estufa. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa estufa que cultiva plantas e hortaliças e tal. Uma estufa tem algumas peculiaridades, né? Ela precisa ser um ambiente que tem muita semelhança com o ambiente natural, tá? Porque se a estufa for um ambiente totalmente excepcional, o que for cultivado ali só vai sobreviver ali, concordam? Então ela precisa ter alguma semelhança, inclusive para que depois o que é cultivado na estufa possa vir a ser replantado, né? ou dirigido para o ambiente natural. A estufa também precisa ser diferente o suficiente para que algumas das condições que vão afetar ali o desenvolvimento da planta, da semente, sejam manipuladas, né? Para que a gente possa tratar plantas ou, eventualmente, ter condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento. Então, ela é uma imagem de um lugar que tem um delicado equilíbrio entre o planejamento desse espaço e a semelhança que ele deve ter com as condições concretas, né, da vida da planta que foi recolhida ali para ser tratada. A analogia é a seguinte: vamos pensar que a FAP ela volta o seu olhar para essa similitude e para essas diferenças. Similitudes em que sentido? Frequentemente, as queixas que levam o paciente à terapia, elas se atualizam, elas se repetem de alguma forma, elas se reproduzem também na própria relação terapêutica, tá? Vou dar exemplos bem caricatos para o ponto ficar claro. Por exemplo, uma pessoa que se queixa de que tem dificuldade de fazer amizade, age de uma forma extremamente desconfiada do terapeuta, não parece falar muito de si mesmo e frequentemente age de uma forma muito descomprometida com a terapia. Opa! O quanto será que essas duas coisas não estão ligadas? Ok? Uma pessoa que procura terapia porque diz que só entra em relacionamentos amorosos que resultam em fracasso e terminam de um jeito muito ruim, está lá pensando o que é que tem de errado comigo, se apaixona pelo terapeuta. Opa, será que esse fenômeno aqui que acontece na estufa não me ajuda a entender o que acontece nas relações fora dela? Tá?
Só que a estufa também precisa ser diferente, né? Nas relações cotidianas, eu espero que nas relações de você, fora da relação que você tem com o seu terapeuta, ninguém esteja muito ocupado tentando analisar e relacionar o que você faz com outros contextos, né? A gente faz isso para se entender, mas não como uma atividade profissional. Então, o terapeuta é esse sujeito que ele está numa relação real, mas ele está ali com um propósito que é mantido para benefício do paciente. Ele tem um objetivo último, que é tratar. Ele é um profissional que está na posição de profissional de saúde, ok? Essa é a característica diferente, tá? É aqui onde a estufa pode ser diferente e pode ser um ambiente muito pensado para que existam condições mais favoráveis de que essa relação, a partir dessa relação, algumas coisas sejam reparadas, tratadas e por aí vai. Tecnicamente, isso é dizer que terapeutas FAP são hábeis em fazer análises funcionais da própria relação terapêutica e estabelecer paralelos funcionais dos eventos que acontecem nesta relação com eventos que participam da queixa e do sofrimento do paciente. Pronto. Como eu disse para vocês, falar, comparando com a metáfora da estufa, é bem mais bonitinho do que falar esse jargão feioso, né? Então, essa é a FAP. A gente tem ali terapeutas da ACT que estão interessados muito ali em como é que a linguagem ela é importante para entender a experiência de sofrimento humano. Você tem autores da DBT que estão interessados ali no que eles vão nomear e que é um outro processo que é o de regulação emocional, desregulação emocional, e como isso impacta a saúde e a subjetividade das pessoas. E tem autores da FAP que estão muito interessados em como é que uma clínica pode voltar o seu olhar para os eventos que acontecem na própria interação terapeuta-paciente e tratar as queixas do paciente a partir dos eventos que ocorrem na relação entre esses dois, terapeuta e paciente. Ok? Então, grosso modo, gente, muito sucintamente, essa é a FAP. Quais são os ganhos? E aqui eu já quero começar a aproximar um pouco do tema de interesse do SIG, né? Qual é o impacto e quais são os ganhos que a proposta da FAP traz para o cenário das terapias contextuais, ok? Um primeiro ganho é essa possibilidade de que os eventos e repertórios de interesse clínico possam vir a ser modificados em sessão, tá? Aqui é simples de entender. A estufa não é um lugar onde você tem uma reunião com a planta para ajudá-la a se organizar melhor quando ela sair da estufa, né? A estufa é o próprio lugar onde essa planta aí pode ser tratada e melhorar. Pode parecer bobo isso, mas isso tem um impacto na prática clínica que eu acho que vai afetar todas as abordagens contextuais. Essa ênfase de que a vivência e a experiência clínica ela é rica no fenômeno de interesse do psicólogo, ela é rica para promover saúde enquanto a relação acontece. O terapeuta deixa de ser um planejador ambiental, aquele que vai pensar assim, maneiras do paciente lidar com o seu problema lá fora, e se torna um ambiente vivo para tratar do problema, tá? Essa possibilidade ela é muito forte na FAP e ela vai influenciar diversas outras abordagens contextuais. Tanto que você vai ouvir de todas falando desta ênfase na relação terapêutica, mas não porque a relação terapêutica é importante. Ninguém vai se furtar a isso. A FAP preconiza a ideia de que ela é importante porque nela se reproduzem diversos fenômenos clínicos que são e podem ser tratados na experiência terapêutica. Então, ela é importante porque o terapeuta ACT vai, a partir da relação terapêutica, identificar processos de flexibilidade e inflexibilidade, porque o terapeuta da DBT vai presenciar momentos onde a regulação e a desregulação emocional vão acontecer. E o terapeuta FAP vai presenciar e nomear ocorrências clínicas que são parte do seu objetivo terapêutico. Tá bom? Acho que esse é um primeiro grande efeito da FAP. Tá tranquilo até aqui, gente? Tá. Ok. Isso é uma primeira característica dessa abordagem.
Uma segunda é que o processo psicoterapêutico pode ser estruturado como uma conversa. Eu acho que esse é um outro ganho muito importante para a terapia de orientação contextual, tá? Essa ideia de que se o fenômeno clínico, se parte do meu trabalho é entender quando a queixa se atualiza na relação terapêutica, eu preciso me relacionar, eu preciso estar presente nesta relação, eu preciso, de alguma maneira, ser genuíno nessa relação. E ser genuíno em uma relação é o contrário de ficar racionalizando ela, pensando em estratégias para ela, estando de uma maneira extremamente artificial dentro dela. Eu diria que assim, a FAP abre essa possibilidade, né? De novo, tecnicamente, a gente teria de falar aqui numa distinção entre o que é um reforçador natural e um reforçador arbitrário. Mas quando a gente fala de uma intervenção muito de planejamento, de estratégia, o terapeuta como uma figura, um grande estrategista que está ali pensando em como ele vai ajudar seu paciente a encarar os problemas dele fora, a gente está falando de um terapeuta que é um ambiente extremamente arbitrário. Nada do que acontece ali se repete fora dali, né? A não ser que ele tenha um coach também, que ele se consulte e faça esse tipo de coisa também. Mas é de uma artificialidade muito grande. Não estou dizendo que isso é ruim, não, tá, gente? Só que é uma característica mesmo. O terapeuta FAP, justamente porque ele está interessado na possibilidade de que aquela queixa se atualize na própria relação terapêutica, ele tem que se relacionar. E o que é uma relação terapêutica verdadeira? É uma conversa, né? É um trabalho que se dá no contexto de uma conversa. É um trabalho que se dá no contexto de uma interação. Ela tem objetivos? Tem. Não é bater papo, né? Mas ela precisa ter uma naturalidade de uma interação verbal entre duas pessoas ali que têm objetivos em comum, mas que estão interessadas em investigar, em se aproximar, tem curiosidades, tem motivações e tem desconfortos. Essa é uma conversa onde isso pode acontecer. Eu diria que a FAP ela foi muito importante e talvez na minha história pessoal ela foi muito libertadora nesse sentido. Quando eu comecei a atender na clínica, eu tinha muita dificuldade com tentando comparar quem eu era e o que eu entendi que um terapeuta deveria ser, né? Eu sempre fui muito casual, muito informal até para me comunicar com as pessoas. E eu ficava pensando que talvez isso transmitisse incompetência, isso transmitisse algo de que eu não estava levando as coisas muito a sério, né? Mas entender a proposta da FAP me fez perceber que eu só iria conseguir trabalhar com os fenômenos de interesse se eu fosse parecido comigo mesmo, né? De novo, gente, vou manter aqui a analogia com a estufa. Eu não posso ser tão parecido comigo mesmo que eu deixe de ser terapeuta. É a versão de mim mesmo que se parece comigo, mas que sabe que está ali trabalhando, né? A serviço do paciente. Mas isso foi libertador, tá? Porque eu pude começar a encarar as reações dos pacientes e que às vezes eram, sim, de... Uou, lembro no começo da minha... no estágio ainda, eu atendi um paciente que ele falou mais ou menos assim: Matheus, eu já deixei 2 apartamentos em psicoterapia, eu já investi 2 apartamentos e continuo tendo ataques de pânico, né? Como é que eu vou, como é que eu vou apostar que um cara que está terminando a graduação, e eu só estou aqui porque por insistência de uma amiga que disse que já que eu não queria pagar por terapia, que eu fosse buscar um serviço de atendimento gratuito, como é que eu vou achar que um cara que nem se formou, tem uma barba rala, tá usando brinco, vai conseguir me ajudar? Cara, termina a base, né? Sim, nossa, que horror, né? Me senti pequeno ali. Mas a possibilidade de começar a pensar o que é que esta interação me dizia, não só sobre o paciente, mas sobre a queixa que ele traz para a terapia, foi muito libertadora. O terapeuta começa a se pensar como ambiente. E se pensando como ambiente, né, ele fica mais livre para ser parecido com ele mesmo. E, inclusive, pensar um pouco se parte dessas reações não dizem respeito aos problemas que o paciente traz,
No caso deste específico, era um cara extremamente controlador, né? Então, parte do que ele estava tentando fazer ali, a posteriori, eu entendi que era dar uma distância, quer dizer, quem conduz o passo da terapia sou eu, né? Não tenta chegar muito perto, não, porque quem sabe do que acontece comigo sou eu. Você é só um cara aí que está se formando e tem essa cara de menino, né? Que eu já perdi, né? Mas na época eu tinha. Então, eu acho que esse segundo ponto também é uma qualidade muito importante que a FAP destacou nas terapias contextuais, a possibilidade de que a terapia pudesse ser mais natural e estruturada em torno de uma conversa. E, por último, gente, como consequência direta do modelo, o repertório do terapeuta passa a ser objeto de maior atenção. Eu diria que essa é uma ênfase que na FAP é muito forte e ainda é muito frágil em outras abordagens contextuais, que se voltam muito para os processos, que se voltam muito para os diagnósticos ou para o repertório do paciente, mas tem uma dificuldade de articular claramente quais são as condições para que o terapeuta consiga, com habilidade, com o mínimo de segurança, fazer aquelas intervenções, né? Então, a FAP tem um modelo de supervisão, por exemplo, que é um modelo mais de base ACL, não vou entrar muito aqui, mas que é muito enfatizado para a construção de repertórios no próprio terapeuta. Se o terapeuta vai trabalhar ali nesse âmbito da compaixão, da vulnerabilidade, da interação genuína, ele precisa, de fato, ser alguém que tem essas habilidades, né? Então, a FAP, eu diria que enfatiza e deixa um legado de ênfase na construção do repertório do próprio terapeuta, né? Só avançando um pouquinho mais, essa ideia de que os repertórios podem ser mudados em sessão. Coloquei uma citação aqui de um texto, esse, por alguma razão, o anexo não grudou, mas eu passo para vocês depois. Foi uma tradução que a Gabriela Martins e a Priscila Rolim fizeram de uma pesquisa bem boa, né, de alguns autores importantes da FAP, saiu na revista Perspectivas. A mudança terapêutica é produzida pela resposta contingente dos terapeutas aos comportamentos do cliente em sessão, no contexto de uma relação terapêutica significativa. Qual que é o mecanismo de mudança clínica, tal como interpretado, entendido pela FAP? É um processo básico na análise do comportamento, que é reforçamento diferencial. Tá? O terapeuta FAP é aquele sujeito que entende que, se ele puder visualizar quando os problemas e as melhoras ocorrerem durante a sessão, e se ele tiver habilidade para responder com sensibilidade e de forma naturalmente reforçadora a isso, ele vai ter como fortalecer certos repertórios, enfraquecer alguns outros e com isso tratar, ok? A FAP, ela aposta num mecanismo de mudança clínica que é muito ancorado na pesquisa básica. A gente vai ver que isso depois gera um problema, mas o processo aqui é reforçamento diferencial, basicamente esse, tá bom? O terapeuta é parte do ambiente e o terapeuta é parte do ambiente que pode ter uma perspectiva sobre quando a melhora acontece, quando o problema acontece. Avançando. A FAP tem alguns grandes desafios, tá? E eu diria que o maior deles é esse aqui. Ela não especificou um modelo clinicamente útil de transtorno ou problemas que conectariam ou facilitariam pesquisa experimental básica ou pesquisa em psicopatologia sobre seus alvos pretendidos, ou que identificariam a variável dependente específica para facilitar a medição consistente de resultados em estudos de intervenção, traduzindo ou tentando trocar em miúdos, né? A FAP não tem um sistema de psicopatologia claramente estruturado. Talvez a ACT seja o melhor modelo aqui, onde isso fica claro. A ACT tem um modelo de identificar processos, né, que promovem ora flexibilidade, ora inflexibilidade. Ela chama de flexibilidade de um conjunto de 6 processos, ela chama de inflexibilidade um conjunto de outros 6 processos. Matheus, mas o paciente chegou com um quadro de depressão.
Bom, os processos da arte podem ser identificados, eles são transdiagnósticos, logo subjacentes a diversos diagnósticos, e o terapeuta atua dentro deles, eventualmente tentando promover flexibilidade psicológica. Na FAP, a gente não tem isso, tá? A articulação entre a queixa e como ela se atualiza na relação terapêutica é totalmente ideográfica. Isso quer dizer o quê? Que isso se organiza caso a caso, ok? Terapeuta e paciente vão decidir juntos quais seriam as ocorrências que reproduzem a queixa e quais seriam aquelas que eventualmente apontam para melhora, para o desenvolvimento de mais habilidade, para uma relação diferente com o sofrimento. O grande problema é que se isso se organiza no caso a caso, fazer pesquisa fica difícil, ok? Eu não tenho como comparar dois casos clínicos porque eu não tenho um critério generalizante aí. Eu diria que esse é o maior desafio da FAP. Se, por um lado, ela tem um modelo de intervenção que é muito sustentado por princípios da análise do comportamento e por processos que são muito bem descritos em termos de pesquisa básica, por outro, ela ainda não foi capaz, tem avanços recentes aqui, gente, mas ela ainda não foi capaz de organizar um modelo teórico que seja abrangente para se pesquisar problemas clínicos diversos, para se fazer pesquisa que possa comparar se essa intervenção é boa em comparação com aquela, ok? Eu diria que esse é o grande desafio da FAP. E aí, entrando mais diretamente nos desenvolvimentos, porque eles tocam muito o tema desse SIG aqui, tá? Eu diria que o primeiro deles é a tentativa de entender o conjunto de fenômenos clínicos que é alvo de intervenção da FAP dialoga com um modelo, esse sim é um modelo, que é o modelo de vulnerabilidade e responsividade. Vocês conhecem esse modelo? É uma compreensão. O que é um modelo? Né? Um modelo é uma representação de uma dada realidade. É uma maneira de descrever a realidade através de uma representação. Esse modelo, ele pensa o seguinte, olha só, a gente já sabe que relações de intimidade são moderadores para uma série de problemas e promotores de uma série de indicadores de saúde mental. A gente sabe que pessoas que não têm relações de intimidade, elas adoecem mais, elas morrem mais cedo, elas têm uma probabilidade muito maior de desenvolver transtornos mentais e por aí vai. A gente também sabe que pessoas que estão em relações de intimidade, elas vivem mais, elas adoecem menos, elas têm mais qualidade de vida, elas têm uma série de indicadores de saúde. Qual que é o processo que faz de uma relação, ou que torna uma relação íntima? Qual que é o processo que produz essa qualidade nas relações? O modelo com melhor sustentação empírica para mostrar isso é esse. E ele foi proposto como um modelo importante para entender por que a FAP produz mudança clínica. O modelo que relaciona vulnerabilidade e responsividade. Só passando muito rapidamente, primeiro, diferente de muitos outros processos psicológicos que são individuais, né? O processo de construção dessa qualidade das relações, ele é pelo menos diádico. Ele só existe na interação entre pelo menos duas pessoas. Segundo, ele se articula a partir de uma série de interações que são encadeadas. Interações onde, por exemplo, e aqui eu vou abrir uma imagem, gente, para ficar mais visual. O artigo que eu me referi é esse aqui, tá? Então, pronto, no segundo slide vai estar lá para vocês. Conseguem ver essa imagem aqui? Pronto. Aqui tem uma série de sequências de interativas entre duas pessoas
que mobilizam repertórios muito peculiares. Primeiro, um falante, um sujeito, ele precisa se engajar em um comportamento que a gente chamaria de expressar as próprias emoções. O outro, para que exista uma relação de intimidade, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso é o que deve acontecer, não, mas para que essa qualidade se construa, deve haver um outro que responde a esta expressão emocional com segurança e aceitação. Se engaja num comportamento de autorrevelação. O outro responde a esta autorrevelação de forma validante. Se engaja num comportamento que a gente poderia chamar de expressar necessidades. O outro responde a isso, né? Dar não é atender o que o outro quer, não, mas é responder ativamente ao que foi pedido, mesmo que seja para negar, né? E aqui existe um processo que se dá na direção do ouvinte para o falante, né? O ouvinte, ele revela afeto, responsividade, amor está sendo muito trocado na FAP por responsividade. Eu acho que é uma razão técnica para isso, né? Gera muita confusão essa ideia de dar amor e receber amor, especialmente se você está no Brasil, onde isso pode dizer muita coisa. E aceitar amor é esse comportamento do falante de receber essa afeição de forma aberta, né? Esses processos se articulam entre si, mas quando eles existem de forma bidirecional, ou seja, daqui para lá e de lá para cá, se desenvolve o que a gente chama de intimidade, ok? Olha só como isso já é um grande progresso. Aqui eu já estou dizendo duas coisas. Primeiro, que a intimidade relações de intimidade são um grande moderador para outros processos. Então, eu posso tratar alguém que tem um transtorno de ansiedade generalizada atuando diretamente nos processos subjacentes a esse transtorno. Ou eu posso atuar clinicamente para tratar as condições que vão moderar esses processos. Eu posso atenuar a experiência do sujeito com a própria ansiedade, alterando uma condição que vai ter um efeito grande em como ele experimenta ansiedade, como ele se sente enquanto experimenta ansiedade. Eu estou chamando isso de um moderador, tá? E aí você começa a ter mais clareza do tipo de situação clínica, que é aquela onde você fala, o paciente está lá e ele está há algum tempo na terapia e ele fala, caramba, eu tenho uma sensação de que eu melhorei só por estar aqui. E aí você fala assim, sou mágico, né? Então, sou mágico, eu sou uma pessoa que tem habilidades extraordinárias. Não, essa ideia de que a própria relação terapêutica, quando promove essa qualidade que a gente chama de intimidade, vai ter uma série de efeitos sobre diversos outros processos, é exatamente o que está se construindo aqui, tá? Então, a FAP seria uma abordagem que não só descreve, mas pensa suas intervenções para fortalecer esse tipo de qualidade das interações. E aqui já entra muito do que... Vocês vão ver como essa definição é parecida com a definição de compaixão que o Gilbert propõe na própria TFC, né? Vamos falar de um cara que a Érica não gosta dele, eu peço desculpa, inclusive, por isso, mas... Ixi, cadê minha tela agora? Mas olhem só como se parecem essas definições. Ixi, como é que eu volto aqui? Só para esse... Acho que eu preciso fechar isso aqui, né? Pronto, consegui. Olhem só como essas definições se aparentam. Gilbert define a essência da compaixão como uma bondade básica, com profunda consciência do sofrimento de si mesmo e de outros, juntamente com o desejo para aliviá-los. Eu não sei nem se era essa aqui exatamente, era essa mesmo. A primeira, essa definição envolve duas dimensões centrais da compaixão. A primeira é conhecida como psicologia do engajamento, envolve sensibilidade e consciência da presença do sofrimento e de suas causas. A segunda dimensão é conhecida como a psicologia do alívio e constitui tanto a motivação quanto o compromisso de tomar medidas reais para aliviar o sofrimento que encontramos. Vejam que aqui você está falando de um processo diádico que envolve sensibilidade e perspectiva, que envolve aceitação, né?
porque esse outro age intencionalmente diante da sensibilidade ao sofrimento de um, ele não age para se esquivar do desconforto de estar. Eu diria que tem uma definição, se você quiser me relembrar, Érica, onde, nesse mesmo texto, né, que ele fala de 4 processos que estão presentes na autocompaixão. Quando eu terminei, desculpa, na compaixão. Quando eu terminei de ler, eu falei assim, cara, esse é o processo que a FAP tem proposto como processo diádico para a construção de relações de intimidade, tá? Então, aqui a gente já tem um diálogo muito interessante. O diálogo que primeiro mobilizou uma conversa minha da Érica foi entre a FAP e a autocompaixão, né? E eu estava particularmente interessado em um componente da autocompaixão, que é a humanidade compartilhada, tá? Eu não vou... Érica, pronto, aqui era a citação que eu estava procurando. Uma série de definições das perspectivas psicológicas budistas e ocidentais foram consideradas. 5 componentes da compaixão foram identificados. Reconhecimento do sofrimento. Mateus, isso se liga com a FAP? Claro. Se a gente está falando de uma abordagem teórica que passa o tempo todo atenta a como é que o sofrimento se atualiza na própria relação terapêutica, a gente está falando disso, não? Compreensão de sua universalidade, aqui está um dos elementos da autocompaixão que eu estava muito interessado lá atrás. Eu diria que a melhor forma de compreender isso, gente, é olhando para a diversidade da prática clínica. Eu costumo dizer que, assim, se ter se tornado um terapeuta e ter atendido muitas pessoas não te humanizou, desista. Porque eu não acho que nenhuma outra contingência vai te colocar em um contato tão diverso com o fato de que as pessoas sofrem, as pessoas amam, as pessoas de forma idiosincrática, cada um sofre de um jeito, mas todos sofrem. Cada um ama de um jeito, mas todos amam, né? Cada um se angustia de um jeito, mas todo mundo encara angústia em um outro momento. Isso é o contrário da alienação, né? Eu diria que a humanidade, não sei se faz sentido para vocês, mas a humanidade compartilhada estaria de um lado, a alienação do outro, seria o oposto, né? Que é esse sujeito que se aliena da universalidade do sofrimento. Ele começa a interpretar o sofrimento a partir de categorias que não são universais, né? Ele não entende o sofrimento daquele outro porque esse outro é muito diferente ou distante dele mesmo. Essa definição de uma bolha, né? O sujeito que interpreta o mundo a partir de uma contingência que não é universalizante, né? Tolerar a angústia associada ao testemunho do sofrimento. Opa, como é que você vai tratar se você, enquanto terapeuta, não tolera a angústia de estar presente diante do sofrimento do outro? Não tem como. Isso exige, e aqui eu diria que há uma possibilidade de diálogo muito grande com o processo de flexibilidade, que é o que a ACT chama de aceitação. O terapeuta precisa desenvolver a habilidade de não reagir prontamente ao sofrimento que ele experimenta ao ver e escutar um outro em sofrimento. Quando ele faz isso, né, ele não está tolerando a angústia associada ao testemunho de sofrimento. Por último, motivação para agir. Ou seja, o terapeuta não só escuta e tolera, ele se engaja ativamente em fazer algo para aliviar esse sofrimento, né, para se produzir algo a partir desse sofrimento. Cada um desses componentes foi articulado por várias definições publicadas de compaixão, embora nenhuma definição existente inclua explicitamente todos os 5. De novo, aqui, eu fico pensando o quanto que isso ressoa com a própria proposta de intervenção clínica da FAP, né? A gente parece estar falando com a linguagem que dialoga, inclusive, mas de um mesmo conjunto de fenômenos clínicos e de uma mesma necessidade de que um terapeuta, para tratar, ele tenha compaixão, ou ele tenha abertura, ou ele tenha... Aqui você insere um pouco o vocabulário da sua abordagem específica, mas parece que há um certo consenso de que existem elementos na compaixão que são condição para a psicoterapia da FAP, tá? E existem experiências na relação terapêutica que são também objeto de atenção tanto da FAP quanto da TFC, por exemplo, da terapia focada na compaixão.
Eu vou pular ênfase no construção do repertório terapêutico, mas queria passar para esse... Ah, não, gente, eu não vou pular isso aqui, não, porque esse é o mais legal. Eu, quando li a primeira vez, o primeiro livro da FAP, 91, gente, o meu tá velhaco aqui, todo surradinho, mas os autores tentam sistematizar os princípios para a intervenção terapêutica dentro da proposta da FAP em 5 regras. Mas aí eu me deparei com um curioso texto que está assim. Vou ler para vocês rapidinho aqui. 30, 31. Se alguém tem esse livro aí, página 39, o último parágrafo. Eu estou lendo lá um livro que fala de reforçamento diferencial, categorias para intervenção clínica, CRB1, CRB2, CRB3. Aí me bato com a seguinte regra indireta, página 39, último parágrafo. Pratique boas ações que propiciem benefícios às pessoas em geral. Outra proposta é o terapeuta se engajar em comportamentos cujo único reforçador disponível para o comportamento do terapeuta fosse beneficiar terceiros. Sugere-se, por exemplo, aumentar o número de boas ações em prol de estranhos, engajar-se em trabalho voluntário, auxiliar pessoas economicamente desfavorecidas, com fome, entre outras. Faça-o frequentemente, se possível, todo dia. Espera-se, deste modo, fortalecer repertórios que beneficiem terceiros, o que caracteriza um dos aspectos do reforçamento natural. Se o repertório fortalecido for transferido para a sessão, pode aumentar a disponibilidade de reforçamento natural do terapeuta, favorecendo a qualidade da terapia. Eu confesso que quando eu li isso lá atrás, eu falei assim, caramba, os caras patinaram aqui, né? Tava tudo tão bonitinho, agora vem com essa de seja caridoso, né? Mas quando a proposta fica mais clara e você começa a perceber que ser compassivo é uma habilidade que pode ser ensinada, a gente consegue entender que ser compassivo envolve uma sensibilidade que tem como único ganho o benefício do outro, tá? E aqui a gente o alívio do outro, o benefício do outro, o ganho na melhora do outro. E aqui você começa a pensar que os autores estão sugerindo isso como uma condição para a construção de um repertório terapêutico habilidoso. Então, eu trocaria uma afirmação como essa por: se você não for hábil em agir de forma compassiva, você não vai reforçar naturalmente o que acontece na sessão clínica. O paciente pode até melhorar enquanto está ali, mas aquela relação, como ela é artificializada, porque não envolve uma sensibilidade e um interesse genuíno em promover a melhora do outro, você está encarando aquilo como estritamente um trabalho. E, gente, isso não é problema não, tá? Assim, eu diria que a gente, volta e meia, transita por essas experiências, né? Você não é compassivo 24/7 o tempo todo que está na clínica. Acho que ninguém suportaria, né, Érica? Ia ser insuportável. Tá tão vulnerável assim. Mas essa ideia de que essa é uma condição para que você seja um ambiente natural que produz mudanças que são significativas. Volta na minha metáfora do início aqui. Isso é uma condição para que sua estufa tenha alguma semelhança com o ambiente fora dela. E para que seu paciente seja capaz de melhorar e se beneficiar dos progressos da terapia de uma forma que isso se generalize para o seu ambiente natural, tá? Então, se a gente olhar para esses 5 pontos, eu vou pular o último para não me estender tanto e a gente começa a trocar uma ideia. Eu destacaria que esses 5 pontos aqui oferecem um grande diálogo com compaixão e com abordagens que colocam a compaixão como um processo central. Primeiro, o processo de relações de vulnerabilidade e responsabilidade como um modelo diádico para o desenvolvimento de uma qualidade que só se desenvolve quando há compaixão, ok? A gente está falando de responsividade ao sofrimento do outro de forma validante, acolhedora, prover segurança e por aí vai. A gente vê um diálogo com a ideia de autocompaixão. Esse repertório não vai ser possível se ele não puder ser, de algum modo, autodirigido, né? Se o terapeuta não for capaz de reconhecimento, por exemplo.
tá? A universalidade do sofrimento que vai ser parte do que vai levar os pacientes até ele, mas ele conhece algo nele que dialoga com isso, né? ênfase na construção de repertórios do terapeuta. Aqui a gente está falando de uma prática pessoal e isso também passa por habilidade de ser sensível ao próprio sofrimento, à própria experiência, de saber comunicar isso, de saber expressar emoções. E por último, gente, aqui cereja do bolo, eu tenho apostado muito que tanto a FAP, quanto a CFT, quanto uma clínica em torno da autocompaixão, organizada para intervenções clínicas em torno da autocompaixão, elas focam em processos moderadores. E eu acho que a gente tem precisado muito disso nas terapias contextuais, mas na clínica como um todo. A gente parece estar fazendo uma comparação aqui com a medicina, né? Vamos ver se é assim. Tosca, tá? Se tiver algum médico aqui, já peço desculpa pela barbeiragem na entrada. Mas a medicina se tornou tão especializada que ela perdeu uma perspectiva holística do organismo, concordam? Ela perdeu a capacidade de relacionar os diversos elementos da experiência ali de saúde e doença que estão em interação. O organismo é um só, né? Não é um pé isolado de uma mão, isolado de um coração, isolado de um rim. Não. Ele é um organismo em interação, é um organismo como um todo. Eu diria que algo análogo parece estar acontecendo na psicologia, né? As intervenções clínicas estão cada vez mais efetivadas para problemas descritos, né? Que são minuciosamente descritos em termos de conjuntos de sintomas, ou em apresentações XYZ, ou em certas categorias. E isso é bom. Eu acho que isso é um sinal de avanço da psicologia enquanto ciência. Mas a gente não pode perder um horizonte que integra diversos elementos da experiência humana, por exemplo, estão na base das condições do adoecimento mental e da saúde mental. Eu diria que a FAP e as propostas clínicas que enfatizam a compaixão, elas atuam muito nesta esfera. Se você parar para ler um texto sobre a CFT ou sobre a FAP, por exemplo, você raramente vai ver um texto que fala assim, a FAP como uma proposta terapêutica para o tratamento da depressão maior. Não. Você vai ver assim, olha só, essas são propostas terapêuticas que promovem intervenções nas condições de saúde mais gerais, que, como um todo, vão ter um grande impacto no desenvolvimento de certas doenças ou de construção de saúde. Então, eu acho que esse olhar que é menos de processos individuais e mais de elementos que moderam estes processos são um grande envolvem uma demanda que eu tenho visto para a prática clínica que eu acho que é muito importante, que essas ainda são abordagens que se interessam muito por isso, né? E é isso, gente. Aqui está a minha versão pocket da trajetória da FAP e uma tentativa de articular ela com diversos elementos que também estão descritos e são objeto de interesse de pesquisadores que estão trabalhando com a compaixão. Eu sonho, desejo, né, que a gente consiga começar a descrever estes mesmos processos, porque eu acho que, em grande medida, estamos falando de processos que são comuns nessas abordagens que eu estou citando, com a linguagem que unifique e enriqueça, né? Mas isso é produção de ciência, né? Eu acho que uma hora a gente chega lá. Isso aqui é uma prova dessas tentativas, né? Esses diálogos fazem a gente perceber, nossa, caramba, como a Érica lá atrás me passou. Eu falei, cara, os caras estão falando de FAP, que de acha isso aqui? Aí eu falei, não é FAP, mas estão falando de FAP, estão interessados no mesmo conjunto de fenômenos, estão olhando outros aspectos dele, tem diálogo aqui. E estou à disposição. Agora temos um momento a CBS Brasil, né, Érica? Vou dar o play aqui na música.
teu microfone está fechado. Oi, pessoal. Então, obrigada por vocês terem vindo na aula. A gente parou só um pouquinho, o Matheus já vai responder as dúvidas de vocês. Só para falar um pouquinho, assim, que a ICBS Brasil, ela é um capítulo da ICBS Internacional, que é a Associação das Ciências Comportamentais Contextuais. Essa associação ela tem, inclusive, um journal, né, uma revista, que visa divulgar, enfim, as evidências das terapias contextuais. Então, só gostaria de convidar vocês para seguir as redes sociais da ICBS Brasil. Vou colocar aqui no chat depois, tá? Lógico, seguir as redes sociais do Seguir Compaixão, se vocês ainda não seguem. E, claro, se associarem também, né? Quem quiser se associar, a ICBS Brasil. E também, gente, a gente tem um WhatsApp do Sig Compaixão, só para informes. O material que o Matheus vai mandar, eu vou mandar lá naquele WhatsApp. Então, quem ainda não está lá no WhatsApp e quiser receber o material do Matheus, aí vocês vão ter que se inscrever lá. O link para esse WhatsApp tá no... Eu vou tentar... Enquanto o Matheus responde, eu vou pegar o link aqui para o WhatsApp e coloco tudo aqui para vocês, tá bom? Era isso. Perguntas, críticas, contribuições, dúvidas? Foi claro, gente. Acho que eu consegui. Às vezes é difícil. Eu acho que eu tentei sintetizar, resumir muita coisa num tempo curto. Enfim, nem sempre isso é bem sucedido, né? Deixa eu colocar a Érica falou, né, dos vários grupos, né, do Se Compaixão, entre eles mulheres negras, LGBT, isso. Então, eu queria ver se você podia falar alguma coisa sobre a FAP, relacionando essas interseccionalidades, já que muitas vezes o terapeuta é de um grupo, vamos dizer, diferente do cliente. E como que isso, na relação terapêutica, se isso tem sido visto um pouco na FAP? Boa pergunta, Rose. A principal autora viva da FAP hoje é a Mavis Tsai, né? E ela é conhecida por, não sem críticas muitas vezes, algumas delas eu concordo, outras discordo, mas de entender que a terapia deve assumir certos valores a despeito do que acontece e vem como queixa do paciente. Por exemplo, tem um texto dela, uma versão da FAP que ela chama de FAP, que foi chamada de FAP Green, não sei se vocês já ouviram falar. Mas a Mavis Tsai, ela é uma grande defensora de sustentabilidade, né? E ela entende que a terapia deve promover isso. Ela é uma feminista reconhecida e ela entende que a psicoterapia deve promover, né, enquanto um valor a priorístico, ela deve promover e cultivar como um valor transmitido pela prática da igualdade entre gêneros, né? Então, eu acho que esse é um debate difícil, Rose, porque, como é que eu posso dizer? É muito tênue a divisão entre militância e clínica, né? Às vezes, o terapeuta, quando entra na clínica com valores pré-estabelecidos, ele corre o risco de tentar ali colonizar o paciente, ainda que com propósitos nobres. Mas, às vezes, é também ingênuo pensar, né, de que valores não são transmitidos a partir de uma prática clínica e que ter clareza e consciência sobre eles pode ser mais útil do que simplesmente assumir que o terapeuta pode estar numa posição neutra. Só um preâmbulo para a questão que você colocou, porque
Eu acho que quando a gente fala de uma prática com interseccionalidade, a gente cai um pouco nisso, né? É assim, qual que é o pré-requisito, então, para que um terapeuta, homem, branco, hétero, cis, há uma condição a priorística para que ele esteja numa posição digna, íntegra, de tratar aquele outro sujeito que tem experiência radicalmente diferente da dele, ou não? Ou, eventualmente, ele está apto mesmo que eu diria que a posição... Aqui eu não saberia te falar da FAP, Rose, especificamente, mas talvez a minha, enquanto terapeuta, que trabalha com a FAP e tem pensado a FAP, é de que esta decisão não deve ser do terapeuta, né? Essa é uma ótima maneira de lidar com isso. Ainda que a gente precise pensar em uma clínica que tenha em vista questões de gênero, questões relativas à sexualidade, questões relativas a culturas e etnias e tudo mais, ainda que a gente precise pensar nisso, na prática clínica, eu diria que o terapeuta deve ser alguém capaz de promover alguma autonomia para que o paciente decida se ele quer, pode, existem condições ali. Eu diria que qualquer coisa fora disso é meio que perigosa, tanto de um terapeuta se retirar, quanto de eventualmente se julgar apto não sendo, né? Não estando. Ancorando no mundo real, volta e meia, eu imagino que vocês também já passaram por isso, sobretudo sendo homem. Eu já me vi diante de uma situação atendendo uma mulher e ouvi dela de forma muito genuína: você não vai conseguir entender este sofrimento que eu estou te falando aqui, você é homem. E a minha resposta, pensando num terapeuta FAP, foi: não, eu não vou. Eu posso entender de uma perspectiva racional, eu posso me esforçar porque eu quero isso, mas em muitos níveis o que você está falando é verdade. E eu estou aberto para que você discuta comigo o que é que nós podemos fazer a respeito disso. Porque se a gente entender, e for importante para você que alguém tenha uma abertura experiencial a algumas dessas coisas que você está trazendo, a gente vai discutir isso junto e talvez seja um encaminhamento importante para você. Pronto. Eu diria que é essa... Eu fico com muito medo, Rose, de que quando a gente discuta muito condições que são individualizadas e se referem a gêneros e minorias, por exemplo, a gente acabe errando por se colocar adiante da experiência do paciente, já entrando na relação com isso, né? E talvez o movimento que eu acho mais sábio é criar condições para que um paciente possa te dizer com honestidade o quanto dessas questões não vão impactar na maneira como ele está ali com você. Está fechado o seu microfone. O que eu tenho percebido em mim, né, como terapeuta, e como eu tenho buscado desenvolver essa compaixão, eu acho. E eu sinto que eu estou desenvolvendo ouvindo essas pessoas. Muito, assim, não na clínica em si, mas vendo, por exemplo, eu já vi a Cirleide, né, do Oi Pretas, que é ótima, né? Eu vi várias coisas, tanto no SIG como outros momentos que eu assisto o tempo inteiro, essas pessoas falando das vivências delas, e que eu, muitas vezes, olha, não me tocava o mínimo, não me tocava o mínimo. Quando eu ouço transexuais falando, quando eu ouço bissexuais falando, quando eu ouço milhões. Então, acho que eu tenho a impressão de que se a gente não escuta essas pessoas o mais que a gente puder, a gente não vai conseguir desenvolver essa compaixão. Eu acho, porque eu percebo em mim que eu não teria essa condição se eu não estivesse procurando ouvir, não esperar que ela chegue na minha clínica sem eu ter procurado ouvir muito isso. Porque eu me sinto mais hoje, mais em condições de compreender um pouco algumas vivências de tanto tentar escutá-los.
Por isso que eu trouxe essa coisa já que a FAP é relação terapêutica e a compaixão, né, vai estar aí muito. Então, por isso que eu achei. Perfeito, eu concordo. Né? Eu talvez colocaria aí, pensando nesses termos, né, que uma condição para desenvolver o que a gente está aqui chamando de compaixão, é definido, é um contato aberto com a diferença. E tudo que ela produz de tensão, de incômodo, encontrar algum universal nessas diferenças é necessário, né? É necessário. Vamos voltar ao exemplo que eu dei. Eu estava em contato com a diferença e tentando aprender algo que me ajuda a dizer para o outro, eu entendo por que você está se sentindo como distante, no sentido vivencial do que você está me relatando. Eu entendo isso. Entender é o mesmo que experienciar? Não. Mas já é um contato com a universalidade dessa experiência. Ser capaz de dar uma forma reconhecível ao sofrimento do outro, ainda que entendendo que sua vivência com esse sofrimento é distinta, porque você é de um outro gênero, já é entrar nesse âmbito da universalidade do sofrimento, né? A gente está no mesmo barco, mas eu entendo que você está na proa e eu estou no deck. Mas a gente está no mesmo barco. Que mais? Deixa eu falar de novo. Mas eu fiquei lembrando hoje de uma cliente que ela tem o diagnóstico de transtorno bipolar e ela fala muito da dificuldade dos outros entenderem ela. Deixa eu só te interromper um minuto para te lembrar novamente, eu sempre te lembro isso. Essa aula está gravada. Você quer mesmo falar da sua paciente numa aula que vai ficar gravada? Mas é uma coisa mais geral, Érica, né? Assim, só falando do transtorno em si. Só estou te lembrando, tá? Tá. O transtorno em si, ou seja, mesmo a depressão, seja qual for, a dificuldade que a pessoa às vezes se sente assim, de sentir que não está sendo compreendida, né? Então, o estranhamento, é difícil a gente compreender, na verdade. Eu trouxe isso porque não necessariamente uma diferença de sexo ou de, né, a vivência, né? Por isso que eu falei como a FAP é difícil, né? A relação terapêutica, como é que é entrar em uma relação tão de intimidade, de vulnerabilidade, né? E conseguir perceber esse. Eu só daria duas contribuições, Rose. Eu acho que a primeira é que a gente está falando mais de como a gente responde ao estranhamento do que do estranhamento. Um terapeuta deve ser alguém capaz de responder de formas muito peculiares a isso que você está chamando de estranhamento, isso que vem de um outro que está dizendo, você não está me entendendo. Não é que ele vai dizer assim, não, estou sim. Ele vai ser alguém capaz de se relacionar com esse desentendimento de uma forma compassiva, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo eu esqueci, porque eu comecei a falar do primeiro e não lembrei do segundo. Falando nessa reação, Matheus, pegando um gancho, você acha que no online e no presencial muda muito? Porque você até mencionou que às vezes tem que ter uma pausa, né? Não ter uma reação imediata. E às vezes eu tenho a impressão que o online, a pausa ela fica ainda mais assustadora, o silêncio fica ainda mais... Mas eu não sei, foi só um devaneio que eu tinha lembrado, esquecido e resolvi relembrar. João, eu acho que muda, sim, né? Eu honestamente não acho que é uma mudança que você consegue simplesmente colocar como é melhor ou é pior. Eu acho que existem possibilidades que o online trouxe que a gente só tem porque isso se fortaleceu, né? Mas também existem limites para a terapia online que eu acho que precisam ser cada vez mais claros. Por exemplo, eu não recomendaria alguém que estivesse sob minha supervisão que oferecesse atendimento online para um transtorno mental grave, a menos que essa fosse a única opção de acessar um tratamento, tá? Porque, eventualmente, você vai ter de lidar com situações
por exemplo, de acessar a rede. E o que é que você vai fazer se você só conhece os psiquiatras de Salvador e está atendendo um paciente que está no Maranhão? Quem é a rede de referência dele a qual você acessa, né? Então, assim, é fácil pensar nesses casos limites, né? E aí onde o presencial e o online realmente fazem uma grande diferença. Mas eu diria que no meio termo aí tem um bocado de nuance, né? Uma coisa que eu vi muito legal do online, fazendo um contraponto a essa proximidade, essa conexão que se estabelece, é que a terapia online, eu vi de muitos pacientes que eu atendia presencialmente e migraram para online, que começaram a me ver de uma forma mais humanizada, porque de repente tinha uma imagem minha ali, enquanto alguém que estava num prédio comercial, numa clínica, vestido, e aí de repente estavam me vendo atendendo em casa, e eventualmente minha filha abriu a porta, teve uma sessão que ela entrou com um dente na mão que tinha caído, chorando, e aí eu tive esse tipo de feedback, né, de, pô, você é uma pessoa, você também sofre, né, você também tem problema com o filho, o meu também filho me interrompe no trabalho. Existiu algo também de compartilhamento do que é privado, que também permitiu novas conexões, né? Novos vínculos. Eu acho que tem muitos lados, assim. Mas é uma boa pergunta, é uma boa coisa para pensar mesmo. Dona Graça. Oi, todo mundo me ouvindo, né? Tá me ouvindo, né, Matheus? Eu comecei, logo quando eu entrei, que o Matheus me cumprimentou, né? Falei que era uma honra estar aqui, porque eu não me canso de ouvir sobre FAP, porque foi uma coisa muito interessante. Eu comecei a participar de grupo de supervisão com o Matheus, eu não conhecia FAP ainda, né? E aí, quando eu relatava lá no grupo, né, os casos e a minha atuação enquanto terapeuta, tanto o Matheus quanto os colegas do grupo diziam, nossa, mas ela tem repertórios quase que inatos de FAP, né? E eu fiquei curiosa, eu falei, nossa, ele acabou de falar aí, né, dos repertórios que seriam muito necessários, vamos dizer assim, para o terapeuta FAP. E aí ouvir dele, dos meus colegas, que parecia que eu já tinha esses repertórios, me deu uma curiosidade de conhecer mais a FAP, né? E o que eu falo sobre a minha experiência é que muitas vezes eu atuo com a ACT, mas muitas vezes quando eu busco um conjunto de ferramentas, num ecletismo técnico, vamos dizer assim, eu não consigo resultados que seriam de se esperar com estas outras ferramentas, como eu consigo com estes repertórios de desenvolvimento de intimidade, de relação de intimidade, dessa coisa FAP, né? Isso é uma coisa, às vezes eu percebo mudança clínica muito mais ali, ou como um pré-requisito para avançar, percebe? Existe um momento anterior onde isso se estabelece ali, e a partir dali se abre um caminho para outros tipos de intervenção. Então, eu fui ficando cada vez mais apaixonada pela FAP. Então, era isso que eu queria comentar, que para mim não é um estranhamento esses repertórios da FAP, porque tem muito a ver com o meu modo de ser, tá aí o Matheus que consiga falar sobre isso, né? A Graça veio pronta já. Ela trazia uns casos clínicos que, assim, era claro como ela se destacava por ser compassiva, né? Se interessar pelo sofrimento de pessoas que estavam com sofrimento super invisibilizado no contexto delas. Mas acho que isso é um gancho legal, Graça, que você trouxe, porque eu acho que existe uma grande... Eu escuto muitos terapeutas falando da FAP como assim, a FAP é uma abordagem útil quando a gente está falando de pessoas que têm problemas nos repertórios interpessoais e tal. Ela pode ser útil para isso, acho que ela é uma ótima abordagem para isso, mas reduzir ela a isso é não entender que a gente está falando, voltando a um pouco da apresentação aqui, quando a gente fala da TFC e da FAP, a gente está falando de processos que são moderadores de outros processos. Então, sim, essas são abordagens importantes para uma miríade de outros problemas, porque ainda que talvez
as intervenções delas não sejam diretamente dirigidas para os problemas, elas são dirigidas para as condições que vão impactar a experiência com esses problemas, né? Então, ter essa clareza, eu acho que ajuda a gente a entender fenômenos como pacientes que relatam quanto que parece que a relação terapêutica tem melhorado, ainda que talvez eles não sintam que estão diretamente abordando o diagnóstico, a questão, e também ajudam a gente a entender como que, às vezes, intervenções clínicas que são muito especializadas e dirigidas para o problema não são efetivas, mas quando a gente começa a se ocupar de construir uma relação genuína e compassiva, a terapia avança. E aí você tem essa sensação de, caramba, empacou até que algo se formou ali na aliança, no vínculo, na maneira como eu respondo ao sofrimento do paciente. E aí foi, trocando em miúdos teóricos aqui, o quanto que a gente não está falando de processos que são condição para a atuação clínica em torno de outros processos, né? Isso seria central. A gente está falando, e eu acho que a compaixão, então, ela aponta para um conjunto de habilidades que é central no desenvolvimento e na atuação desses moderadores. Fazer igual o Thiago, ele fala, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quando... Dou-lhe 3, acabou. Dou-lhe 3. Mais perguntas? Eu tentei pensar em alguma coisa assim, inteligente para contribuir, mas não tem. Eu sei o que tem, Érica, agora. Tem sinusite, né? Essa é uma razão mais do que justa. Eu não consigo raciocinar quando estou atacado de sinusite. Não sei se você sente assim. Eu fico lento. Eu fiquei pensando Não tem muito a ver com, tipo, relações entre FAP, porque eu não entendo muita coisa de FAP, não. Aquela coisa que a gente conversou sobre você atender uma mulher, né? Aí eu vou dizer assim, como que eu ajo, né? Então, é claro que se... Eu super respeito quando a pessoa, ela procura. Então, ela quer um terapeuta negro, ela quer um terapeuta gay. Eu lembro que, vamos colocar uns 5 anos, 6 anos, isso era inadmissível. Em grupos não sei se vocês lembram, em grupos de Facebook, de encaminhamento, sabe assim, de indicação, Indica Psi. Tinha um grupo horroroso lá no Facebook, chamava Indica Psi. E sempre que alguém pedia, era uma ofensa. Porque as pessoas não entendiam muito essa coisa... O Gilbert fala isso no livro novo dele, né? Então, o processo de empatia, ele é super importante para a compaixão. Ele é um passo, né? Ele faz parte ali. Se nós temos experiências parecidas, fica mais fácil. Então, se é uma demanda do paciente, se ele está pedindo uma pessoa que ele acha, né, que ele considera que ele vai conseguir estabelecer mais intimidade com essa pessoa, porque eles estão num contexto semelhante, então ele vai olhar para o outro, ele vai conseguir se sentir visto, ouvido, ele quer assim, então isso tem que ser respeitado, isso não pode ser questionado. Agora, nem todo paciente vai pedir isso. Então, por exemplo, eu tenho experiência de atender uma pessoa que está na transição, né, de gênero. Quando ela me procurou, eu falei, eu não faço a mínima ideia do que é a tua experiência, a mínima. Pode ser que eu, inclusive, fale um monte de bobagem aqui. Você topa? Ela topou. E já faz quase 1 ano que ela está em terapia comigo, mas eu fui absolutamente, assim, honesta. E muitas coisas eu pergunto. É assim, não é? Me explica um pouco melhor. Mas ela topou. Então, foi uma decisão dela. E é interessante também, até pensando, né, no ponto de vista da FAP, também tem um lado bom disso. Porque no mundo real, né, no mundo fora, não que a terapia não seja o mundo real, né? Mas fora,
do consultório, essa é a realidade, entende? Então, assim, a não ser que a pessoa vai ficar, assim, só lá na bolha dela, né? Mas é uma experiência, é uma oportunidade dela experienciar essa relação de intimidade com quem não tem a mesma experiência que ela. Porque é possível. Nós somos diferentes. E aí, né, eu acho muito legal, né, esse interesse do Matheus pela humanidade compartilhada, não é à toa que a humanidade compartilhada diz assim, vamos focar em coisas que a gente tem igual. Nós temos muito mais coisas iguais do que diferentes. Sim, nós temos muitas coisas diferentes. E uma coisa muito interessante da humanidade compartilhada é a coisa assim, ó, que o Matheus falou do barco, né? Hoje a gente nem fala mais que está no mesmo barco, viu, Matheus? A gente fala que está no mesmo oceano. Mas o exemplo que você trouxe é isso. Então a pessoa está lá vamos pensar naqueles transatlântico, Titanic, né? Tem os caras que estão lá viajando no porão, trabalhador do navio, sabe assim? E tem os caras que estão lá na classe super nhanhanhã, entendeu? Os milionários viajando lá nos cruzeiros de luxo. Então, assim, todos humanos, todos sofremos, mas não é igual. A gente não pode perder essa dimensão. Se a gente não perde essa dimensão, é absolutamente possível um terapeuta branco atender uma mulher negra, por exemplo. A gente só não pode, então, um inimigo próximo, né, da humanidade comum é essa coisa em inglês eles chamam de sameness, que é a uniformização, somos todos iguais. Aí cai naqueles erros, assim, violentos, do tipo, não devia ser dia da consciência negra, dia de todas as consciências. Não, para, tem um porquê, né? Então, é dia da consciência negra e nós vamos parar, todo mundo, branco, todo mundo, e negros, e todo mundo parar para pensar e discutir e falar sobre racismo. Então, era só isso que eu queria contribuir. Érica, perfeito. E talvez colocando ainda mais boa lenha nessa conversa, que acho que é difícil, a gente precisa tratar disso, né? A gente está falando de uma abordagem e de abordagens que centram a prática clínica em torno de certas experiências, e daqui a pouco a gente fala, não, mas assim, dessa coisa aqui a gente não mexe não, porque, cara, seria contraditório, né? Às vezes, quando eu defendo este mesmo argumento que você colocou tão bem aí, eu escuto, certo, mas você não corre o risco de estar oprimindo, porque nem sempre aquele sujeito que está ali, que eventualmente tem uma experiência de opressão vive uma experiência de opressão tão intensa, vai ser capaz de reconhecer que você não está numa posição de ajudá-lo. E a minha resposta para isso é assim, qual que é a alternativa, então? Eu, enquanto terapeuta, defender pelo meu paciente a condição que ele está, eu falar por ele que ele não tem condição de tomar essa decisão, eu acho que até para descobrir isso, eu preciso, de algum modo, estar disponível. E o que eu posso fazer é o que você sugeriu, né? É dizer para ele, olha, eu consigo entender algumas coisas, outras não. Essa que você está trazendo, eu não tenho a menor ideia. Mas se você quiser tentar, eu estou interessado em ouvir e entender, né? E tentar me colocar um pouco no seu lugar e sentir um pouco do que tem te angustiado. E a gente pode descobrir juntos se isso aqui funciona ou não, né? Eu acho muito complicado, assim, o quanto que às vezes essa não está aberto a esse essencial, a esse mar que a gente compartilha, a gente, às vezes, com a expectativa de que vai ser mais respeitoso e íntegro com o trabalho, acaba tornando ele mais tenso, mais difícil, mais sectário, mais... E enfim. sectário, Matheus, uma negra que atende outra negra, ela não está liberada da consciência das microopressões que pode ocorrer ali, assim, não é, sabe, não é dado, não é garantido, isso que eu estou dizendo, não é garantido.
porque isso é uma relação, dependendo do tipo de relação, né? Não gosto dessa palavra, mas assim, uma relação terapêutica, ela não pode ser uma relação de poder, entende? E muitas vezes, mesmo que tenha essa uniformidade, sabe? Mulheres, não, terapeuta, paciente, ou de cor, ou de orientação sexual, isso não é dado, isso precisa ser, entende? Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Nós não podemos estabelecer uma relação terapêutica baseada em poder. Um que sabe mais e um que sabe menos, que está ali. Entende? Entendo e concordo. Eu acho que é um dos últimos lugares, assim, opinião polêmica. Editor, por favor, corte o que eu vou falar a seguir. Quando o Lula pediu para cortar, deu azar, hein? Tá vendo? Eu acho que a clínica tem sido um dos últimos espaços na nossa cultura que ainda precisam e devem defender uma certa autonomia radical do sujeito que está ali, sabe? Isso é difícil. Eu não estou dizendo que isso não abre portas para que relações de poder que nem são conscientes se estabeleçam, porque abre. Mas ainda assim, a aposta aqui é: eu vou fazer o melhor que eu puder para te dar autonomia para dizer para mim o que você quer e precisa, né? Tem uma intenção radical aqui em assumir que, mesmo que aquele paciente que está na sua frente não tenha condição de escolher, você vai trabalhar para que essa condição se exerça, né? Com afinco. E eu acho que isso é fundamental, sim. Acho que fora disso você cai num sectarismo mesmo. Érica, quando você falou aí dessa comunidade lá do Facebook, né, do Indica Psico, eu lembro que a primeira vez que eu entrei ali, eu também ficava assim horrorizada com aqueles embates que tinham da própria categoria quando alguém entrava ali para dizer: eu quero um psicólogo homossexual, eu quero um psicólogo negro, né? E, por coincidência, essa semana, um colega, que é um psicólogo negro, colocou um post lá no Instagram dele, né? Ele é psicólogo, professor, inclusive eu conheci ele numa situação um pouco inusitada, porque era a apresentação do TCC, do curso, né, de especialização Lato Sensu, em terapia cognitivo-comportamental, e ele entrou na sala, ninguém sabia quem era ele, sentou lá, quietinho, e no fim a gente descobriu que ele era um aluno de outra turma que ia apresentar o TCC ali. E o trabalho dele era um trabalho que ele desenvolveu voltado para pessoas negras que procuravam terapia por feridas emocionais decorrentes do racismo estrutural. Ele roubou a cena. Ele fez uma apresentação fantástica. Todo mundo queria saber quem ele era, que trabalho era aquele. Então, o Bruno, ele trabalha muito em cima disso. Ele desenvolve projetos, inclusive hoje ele dá cursos para terapeutas de todas as cores sobre esta questão emocional específica do racismo estrutural. E esse post que ele fez no Instagram foi muito legal, porque ele pegou um trecho de uma música do Emicida que diz assim: você conhece sobre Marx e nós conhece a fome. E aí, na postagem, ele fala, ele conta um pouco da história dele, né? Do medo que ele tinha de ser abordado pela polícia na rua, que ele não sabia no que ia resultar aquilo. Quando ele subia no ônibus e ele queria que chegasse logo no destino, porque a pessoa do lado estava olhando para ele como se ele fosse assaltá-la, né? Ou seja, ele vive isso na pele. Então, ali ele diz o seguinte, que embora ele tenha estudado psicologia, embora ele desenvolva artigos, embora ele procure contribuir para a pesquisa, na hora que isso doía nele, ele não ia ler Freud, nem Skinner, nem ninguém. Ele ia ouvir música dos Racionais, ele ia ouvir o Só para Contrariar, porque era ali a identidade do sofrimento dele, né? Então, hoje, ele busca na psicologia uma forma de trazer isso
de uma maneira mais dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade, né? Então, assim, eu acho isso um trabalho fantástico, é um trabalho genuíno, verdadeiro, e não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? Não tem. Mesmo a gente não vivendo situações como essa. Mas você está ouvindo alguém te contar, né? Inclusive, ele foi alvo de uma situação assim, ele também é músico, ele foi convidado, ele tinha uma banda, foi convidado num churrasco de um condomínio de alto luxo e tocaram lá no intervalo da banda. Ele se afastou um pouco para tomar um ar, para tomar uma água, e aconteceu um furto ali. Alguém furtou um toca-discos, a dona do objeto chamou a polícia, e quem a polícia foi procurar primeiro? Adivinha? O próprio, né? Então ele se sentiu absolutamente constrangido, porque estava muito claro por que ele foi o escolhido, né? Não tem como a gente fingir que isso não acontece. E isso causa muita mazela e muito sofrimento. É como você falou, a gente está no oceano, no mesmo oceano, mas não no mesmo barco, né? Então, é isso, gente. Eu acho que já falei mais do que a boca. Matheus, para finalizar. Gente, só agradecer. Acho que algumas pessoas já me viram lá pelo Instagram, mas volta e meia eu estou me arriscando a falar de algumas coisas, divulgando um pouco o que eu tenho feito de curso, e é uma honra. A Érica tem, nesse tempo, sido uma interlocutora massa, tenho aprendido muito com ela. Agradeço o convite e estou às ordens. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, tá bom? Bom fim de semana, quase sextou já. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.